Olá a todos, boa noite. Estou aqui mais uma vez. Vou dar continuidade a um estudo que eu tinha dado início a ele, mas meu celular, eu estou tendo alguns problemas com meu celular e por isso eu não dei continuidade. Um estudo bíblico que eu dei início que está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, 11, onde o apóstolo Paulo ele fala da armadura de Deus que todos nós devemos ter. E ele faz ali uma comparação com a armadura que o soldado romano ele precisava se vestir para estar protegidos dos golpes do inimigo. No outro vídeo eu falei do cinturão que o soldado usava. Esse cinturão servia para segurar a sua espada, servia para dar firmeza à sua armadura e também para proteger dos golpes baixos que o inimigo poderia dar. Assim também nós, quando estamos cingidos da verdade, temos o pleno conhecimento da verdade, podemos rejeitar a mentira que Satanás tenta lançar contra as nossas vidas, o golpe baixo da mentira, para tentar nos tirar do caminho, para tentar nos cegar espiritualmente. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Outra armadura, outra peça da armadura do soldado romano era o cinturão. Cinturão não, a couraça da justiça. A couraça. Ele usava uma couraça que protegia o coração e os órgãos vitais. Então, quando o inimigo tentava golpeá-lo na direção do peito, dos órgãos vitais, aquela couraça, que muitas vezes ela era feita de metal, para proteger, era usada para proteger o coração e os órgãos vitais dos golpes que o inimigo tentava acertar para matar ali, para destruir aquela vida. E se ele acertasse, aquele soldado ele poderia morrer. Se atingisse seu coração, ele já estaria morto. E aquela couraça, muitas vezes, ela era feita de metal para proteger os órgãos do soldado. Assim somos nós também. Quando nós estamos usando a couraça da justiça, nós temos o nosso coração guardado em Deus. Porque o nosso coração deve pertencer ao Senhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele tenta colocar coisas ruins no nosso coração. Ele tenta trazer coisas como adultérios, morte. Ele tenta colocar no nosso coração desejo de falso testemunho, ira, ressentimento, rancor, tudo aquilo que escurece, que mancha o nosso coração e nos afasta de Deus. Esses são os golpes que Satanás tenta lançar ao nosso coração, a maldade, tudo aquilo que não provém do Senhor, para nos deixar pessoas ruins, com más intenções. Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que de tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então Deus nos deu um coração para amá-lo, para adorá-lo. E esse coração ele deve se manter puro, se manter limpo. Já disse Davi, quando Davi orava, nos seus salmos ele dizia assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, quando o nosso coração está voltado para Deus, a fazer a sua vontade, a agradar a Ele, a rejeitar o mal, nós estamos sendo guardados pela couraça da justiça. Outra peça também que o soldado romano ele usava era a sandália. E Paulo ele faz a comparação quando ele diz que nós devemos calçar os pés com o evangelho da paz. Eles usavam uma sandália chamada de greva. E essa sandália, ela protegia o soldado da planta do pé até os joelhos. Muitas vezes essa sandália ela era feita de metal, para justamente proteger os pés dos soldados. Porque quando ele tivesse que invadir o terreno do inimigo, ele poderia pisar em obstáculos, em objetos pontiagudos e machucar os seus pés. Então aquela sandália servia para protegê-lo. Imagina a gente andar descalço. A gente anda um pouquinho descalço, qualquer
pedrinha, qualquer obstáculo que tiver ali na nossa frente, que nós pisarmos, isso vai machucar os nossos pés. Mas a Bíblia diz que nós temos que calçar os pés com o evangelho da paz. O que quer dizer isso? Que nós devemos invadir o terreno do inimigo, sim, mas que nós também devemos estar preparados. Nós temos que levar a palavra de Deus, invadir o terreno do inimigo, mas devemos estar preparados com a palavra de Deus. Devemos estarmos voltados a conhecer mais ao Senhor, para estarmos protegidos contra qualquer aflição, contra qualquer dificuldade que vier diante de nós. Afinal, como que nós podemos invadir o terreno do inimigo sem um preparo? Então, nós devemos estar, sim, preparados com os calçados do evangelho da paz, levar a palavra de Deus, porque muitas vezes nós tememos ao Senhor, mas somos passivos. Mas Deus quer soldados valentes, que não tenham medo do inimigo, mas que invadam o seu terreno e arranquem de lá almas que são prisioneiras num reino espiritual. E façamos delas livres, libertas pelo sangue de Jesus Cristo, quando apresentamos a ela esse reino de Deus, essa salvação que nos foi dada gratuitamente. Você quer ver outra armadura que o soldado romano usava? Era o escudo. Esse escudo era grande, muitas vezes feito de madeira, revestido com couro de animal. E muitas vezes entre o couro e a madeira ainda havia uma parte de metal para proteger o soldado das setas que o seu inimigo lançava. Durante a guerra, eles preparavam nas suas flechas piche. E antes deles lançar aquela flecha com piche, eles ateavam fogo nela. E onde aquela flecha acertava, já ateava fogo no inimigo. E quando aquele soldado que estava com aquele grande escudo, que ele tinha mais ou menos em média 1,20 m de altura por 75 centímetros, protegia o corpo daquele soldado, aquela flecha batia, muitas vezes ali ela ficava cravada e aquele fogo apagava com facilidade. Então o apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos ter o escudo da fé. Essa peça da nossa armadura espiritual nada mais é do que exatamente a fé. E quando o inimigo lança essas setas para atingir o nosso coração, se nós não estivermos protegidos com esse escudo, nós poderemos ser acertados em cheio. Você sabe que tipo de setas muitas vezes o inimigo coloca nas nossas vidas? A seta do desânimo espiritual. Nós vivemos em uma época que muitos estão desanimados, eles até creem no poder de Deus, eles até creem que Deus pode salvar, que Deus pode fazer uma grande obra, mas o inimigo já conseguiu lançar o dardo do desânimo espiritual. Então ali eles ficam prostrados, eles muitas vezes não têm força de resistir ao mal e começam a desanimar na caminhada. O inimigo, com as suas setas, ele tenta lançar dúvida sobre o propósito de Deus nos nossos corações. Então, se você está parado, se outrora você buscava Deus, você aceitou Jesus Cristo, você pode até ter se batizado, mas você desanimou espiritualmente na sua caminhada, foi uma seta que o inimigo lançou contra a sua vida. E ele acertou em cheio o seu coração. Por quê? Porque você não estava guardado pelo escudo. Mas hoje, com essa palavra, eu quero que você se levante. Eu quero que você comece a crer. Porque o inimigo, ele costuma lançar a seta do medo. Muitas vezes ele coloca o medo, coloca a dúvida para nos paralisar espiritualmente. Muitos que estão caídos não têm forças para se levantar. Porque no momento da adversidade, a qual Satanás lançou a sua mentira, o seu desânimo espiritual, ele tentou confundir a mente, fazendo com que você ou desistisse dos propósitos de Deus para a sua vida, ou deixasse de crer. Hoje eu quero que você se levante, tome posse da palavra de Deus, saiba que maior do que o poder das trevas está o Senhor do nosso lado para confirmar. Deus tem confirmado a tua salvação, a tua vida na presença dele. O inimigo, ele vem com tentações, ele vem com tristeza, ele vem com frieza espiritual para nos abalar.
Mas quando nós estamos guardados com o escudo da fé, todas essas armas que o inimigo lança contra as nossas vidas, ela cai por terra. E por fim, quando ele não consegue com nenhuma dessas setas, com nenhum desses dados malignos, esses dados inflamados, semelhantes àquelas flechas com fogo lançada, ele vem com uma perseguição. Talvez você tenha passado perseguição na tua vida. Talvez você tenha passado perseguição na tua família, no teu trabalho, no teu ministério. Mas tudo isso é seta do maligno para que você venha desistir. Saiba que os planos de Deus para a tua vida, ninguém pode impedir. Mas se você der lugar, se você aceitar aquilo que o inimigo tem falado na sua mente, no seu coração e parar, você vai estar fazendo a vontade do inimigo e os planos de Deus não vão estar sendo impedidos, mas vão estar paralisados. Então se revista com o escudo da fé. Confie no Senhor. E essas setas, elas vão cair por terra. A palavra do Senhor diz que é impossível, sem fé, agradar a Deus. Então tenha fé. E esses dardos que o inimigo tem tentado lançar contra a sua vida vão cair por terra. Outra peça que o soldado romano usava era o capacete. Esse capacete não era como esse boné aqui que eu estou usando, né? O capacete, ele era uma proteção muito resistente, que protegia parte do nariz, da boca, do rosto, para que, se aquele soldado ele fosse atacado na sua face, pudesse haver uma proteção. E essa armadura, essa peça da armadura do soldado romano, era muito importante, porque nós sabemos que até mesmo um pequeno golpe na cabeça, que é algo central do ser humano, pode matá-lo. Então, nós devemos nos revestir com o capacete da salvação. A cabeça é o membro que comanda o corpo. Se a sua cabeça for fraca, se o seu entendimento for fraco, qualquer um pode te enganar. Imagine uma criança inocente, que ela não tem entendimento, alguém vem com palavras persuasivas e ali essa criança ela é confundida e ela é levada para o engano, para a perdição. A mesma coisa somos nós temos que nos revestir desse capacete, dessa proteção para a nossa mente, porque quando nós não estamos protegidos, sabe o que o inimigo faz? Ele vem com ventos de doutrina, ele vem com mentiras. Um dia você ouviu a palavra de Deus, creu, recebeu a palavra da salvação, mas se não estava preparado, se não estava com aquele capacete da salvação, o que o inimigo fez? Ele lançou mentiras contra a tua vida, ele te mostrou algo que não era verdade. Talvez você ouviu a palavra do arrependimento, o convite a aceitar Cristo como Salvador, e aconteceu com você, como diz naquela parábola, que um homem saiu a semear e lançando a sua semente sobre a terra que tinha espinhos, aquela semente brotou, mas por causa dos espinhos, aquela semente cresceu e foi sufocada até morrer. Diz a palavra que outra semente foi lançada numa terra à beira do caminho e vieram os pássaros e comeram aquela semente. Então, se o teu coração está como uma terra seca, uma terra dura, na beira do caminho, quando a palavra de Deus ela é lançada, vem o inimigo e arranca. Se você não tiver revestido com o capacete da salvação, se você não estiver no pleno conhecimento da verdade, o inimigo vai trabalhar na tua mente. E tudo aquilo que você foi ensinado sobre a palavra de Deus, ele vai tentar arrancar do teu coração. Ele começa dizendo, isso não é verdade. Isso que eles estão dizendo não é verdade. E enfim, nós somos convencidos pela mentira de Satanás e somos levados fora da presença de Deus a rejeitar a verdade que nos traz a salvação. Mas quando nós nos capacitamos com o capacete da justiça, melhor, com o capacete da salvação, nós estamos guardados, nós estamos seguros na mão de Cristo. E mesmo que venha a mentira do diabo, mesmo que ele tente nos arrastar para outro caminho, nós vamos entender que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Amém?
Então o capacete, ele nos protege dos ventos de doutrina que o inimigo lança para tentar nos perverter, para querer nos fazer acreditar que nós não precisamos obedecer a palavra, que mesmo que se nós vivermos desordenadamente, sem temor, realizando os desejos do nosso próprio coração, que nós não perderemos a nossa salvação, e não é verdade. Sim, nós devemos tomar posse da palavra, procurar conhecer para obedecer, e assim nós estaremos revestidos com o capacete da salvação, que nada mais é do que a fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tê-lo Ele em nosso coração e procurarmos agradar a Deus em todo o nosso viver, no nosso andar, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso deitar, no nosso levantar. Tem que estar continuamente no nosso coração o desejo de agradar ao Senhor. Por fim, agora eu quero falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o soldado romano, além de ele ter a armadura de defesa, ele tinha a armadura de ataque. A espada. Com a espada ele golpeava os seus inimigos. Com a espada ele destruía os seus inimigos. E a espada também lhe servia como defesa. A espada é a palavra de Deus. E é ela que nós devemos usar para nos defender do inimigo, para lançar ataques que ele vem sobre nós e nós devemos combatê-lo. Se nós formos observar Jesus, ele venceu a tentação do inimigo com a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós vencemos as tentações, porque o inimigo ele vem com as mentiras e nós nos defendemos com a palavra de Deus. Com a palavra do Senhor, ou pela palavra, nós somos alimentados a cada dia. Nós nos tornamos fortalecidos, porque afinal, o soldado, se ele não se alimentasse, ele poderia ter a armadura mais resistente. Mas ele estaria fraco, ele não ia conseguir resistir os ataques do inimigo. Com a espada, que é a palavra de Deus, nós somos fortalecidos para resistir no dia mau. Quando vier o dia mau sobre as nossas vidas, nós vamos nos lembrar da palavra. Como nós podemos nos lembrar de algo se nós não conhecemos? Então, quando você toma posse da palavra, quando vier o dia difícil, você vai lembrar. Você vai falar assim, olha, eu li na palavra que Deus é aquele que garante a vitória, que Deus é aquele que dá livramento, que Deus é aquele que renova forças. Então você vai, no dia mau, você vai tomar posse da palavra. A palavra diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor. E por fim, para que você esteja preparado para esta guerra espiritual, você deve estar orando em todo o tempo no Espírito. Deve vigiar, deve perseverar, deve estar na presença de Deus, suplicando a misericórdia do Senhor. Apresente a Deus a tua família em oração, porque o inimigo ele trabalha 24 horas e nós muitas vezes ficamos desapercebidos, mas o Senhor quer que você aprenda a lutar. Se até hoje você estava desapercebido e o inimigo estava cirandando na tua casa, na tua família, saiba que Deus quer que você se levante, que você coloque na posição de soldado, que você aprenda a guerrear as trevas e derrubar por terra o poder do inimigo contra a tua vida, contra a vida da tua família. Não fique desapercebido, ou você vai ser abatido facilmente nessa guerra espiritual. Talvez você não sabia que você estava numa guerra espiritual, mas está. Todos nós estamos inseridos nessa guerra e devemos tomar posição, não só de defesa, mas também de ataque. Então revista-se do Senhor, da força do seu poder. E assim você não vai vencer somente uma batalha, você vai vencer esta guerra. Essa guerra a qual tem se levantado contra as nossas vidas. Mas saiba que do nosso lado nós temos o Senhor dos Exércitos. Nós temos o grande general, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jeová. Eles estão por nós e o inimigo vai cair por terra.
E tudo aquilo que o inimigo planejou, toda a ferramenta que ele preparou contra a tua casa, contra a tua família, vai cair por terra. Porque hoje o Senhor quer te levantar como soldado valente na presença dele. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você me ajude se inscrever no canal. Se gostou, dá um joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no meu canal. E não se esqueça, toma posse dessa palavra, porque essa palavra ela só vai ser eficaz se nós colocarmos ela em prática na nossa vida, amém? E hoje os teus olhos estão sendo abertos para o mundo espiritual. Tome posse, porque o mundo espiritual é muito grande. Acima desse céu que nós vemos, de nuvens, de estrelas, está um outro céu. E é nesse outro céu que está o inimigo, junto com seus exércitos malignos, guerreando contra as nossas vidas. E a arma potente que o Senhor nos dá é a vigilância, é a oração. E por isso nós devemos tomar posse desta palavra, devemos tomar posse de tudo isso que o Senhor tem nos concedido e nos colocar em posição de batalha. Não é tempo de baixar as armas, é tempo de guerrearmos. Tem uma passagem na Bíblia que fala que as enxadas foram transformadas em armas. E hoje nós estamos no tempo de transformar aquilo que é enxada, aquilo que é ferramenta, para ferramentas espirituais, para armas espirituais, combatendo o bom combate a qual o Senhor nos chamou. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.